Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, o vídeo de hoje eu vou falar para você como que eu aprendia uma disciplina que eu não sabia. A primeira coisa que você tem que entender desse vídeo é... Isso aqui não é um tutorial de como aprender uma coisa que você não sabe. Por quê? Porque você aprende diferente de mim. Pode ser que você aprenda parecido comigo, ou talvez do mesmo jeito, tá bom? No ruim de tudo você vai ter mais uma coisa para testar e dar errado. Exato. No ruim de tudo você tem mais uma coisa para testar e pode dar errado ou certo, tá bom? Mas eu vou te falar como eu, Hamilton, estudava, tudo bem? E como eu estudo até hoje, tá? Existem dois tipos de concurseiro. O concurseiro que faz um concurso que tem poucas disciplinas e um concurseiro que faz um concurso que tem muitas disciplinas. Por exemplo, se você vai fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, se você vai fazer prova, sei lá, para juiz, deve cair, sei lá, 15, 17, 14, 13 disciplinas distintas, entendeu? Português, informática, raciocínio lógico matemático. Esse cara tá perdido aqui. Não? Pois é. Então, assim, se você é esse cara que estuda para esse tipo de concurso, você vai ter que estudar muitas disciplinas junto, entendeu? Não tem como você estudar uma de cada vez, não tem como o cara estudar direito penal pra caramba durante 3, 4 meses e aí depois estudar direito administrativo por 2, 3, 4 meses. Porque quando ele terminar de estudar essa disciplina lá no final, ele não vai lembrar de tudo que ele estudou de direito penal quando ele começou estudando. Significa dizer que existem técnicas aplicáveis a matérias exatas e técnicas... Sim, existem técnicas para se estudar cada tipo de disciplina. E eu vou falar para você como que eu estudava o padrão de disciplinas das principais provas de oficiais das Forças Armadas. Ou seja, aquela parte ali de matemática, português, inglês e física, tudo bem? Tinha redação, mas na minha época não tinha redação, mas tinha redação nas provas de escola técnica e tal, que eu também cheguei a fazer prova de escola técnica e tive que fazer redação. E nessa época caía bastante disciplinas também. Mas eu vou falar só das provas ali de oficiais, tipo AFA, EFON, Escola Naval, até a ARC não é de oficial, mas que cai as mesmas disciplinas, tudo bem? Na minha época não tinha redação, então eu só estudava essas 4 disciplinas. Português, inglês, matemática e física, tá? Então assim, tudo começa a gente sabendo diferenciar. O cara que tem que estudar para concurso público, ele estuda muitas disciplinas, portanto ele tem que estudar matérias juntas. O cara que estuda para provas militares, ele pode estudar disciplinas juntas ou ele pode estudar uma disciplina de cada vez. Isso depende muito de como você vai absorver conteúdo. Eu, Hamilton, já identifiquei que o padrão de aprendizagem e absorção de conteúdo que eu tenho está relacionado à intensidade e constância em determinado prazo, tá? Somente focado em uma disciplina. Eu, Hamilton, o meu cérebro, o meu jeito, a minha forma de aprender. Isso não quer dizer que você vai ter que fazer dessa mesma forma. Pode ser que você seja totalmente diferente de mim, entendeu? Mas eu, Hamilton, aprendo coisas sempre quando eu estudo apenas aquela coisa por muito tempo, entendeu? Ou pelo menos por um período razoável de tempo, tá? Então eu vou te falar, vou ilustrar para você aqui com uma disciplina que foi uma dor de cabeça para mim na época, tá bom? E você vai entender mais ou menos o que eu fiz. Bom, eu dei baixa na IPK ali depois do meio do ano, quase indo para o final do ano, do ano de 2010. Será que é viável em um próximo vídeo a gente falar o porquê que você deu baixa no IPK? Sim, eu conto a história da baixa, eu conto. Teve muitos motivos. Quantos likes a gente precisa aqui nesse vídeo para conseguir? Beleza, tá bom. Se tiver aí, sei lá, uns 50 likes aqui nesse vídeo, eu gravo um vídeo aí explicando toda a história aí do período que eu fui para IPK, enfim, que dei baixa, enfim. Teve bastante coisa, teve motivos internos, teve motivos externos, teve motivos de todos os cunhos possíveis, de financeiro, familiar, enfim. Teve muita coisa mesmo, não foi uma coisa só que aconteceu, foi várias coisas junto ao mesmo tempo que me fizeram escolher sair de lá, entendeu? Mas enfim, é uma história que vale a pena. O que acontece? Quando eu saí de lá, eu saí mais ou menos em agosto, setembro, e eu nem cheguei a ficar um ano completo, fiquei alguns meses, mas eu nem cheguei a ficar um ano, mas eu vivenciei bastante coisas lá, né? Bastante eventos, né? Acampamento, adaptação, enfim, as coisas direitinho, né? O juramento à bandeira teve na época que eu estava indo, né? A parte lá de dar lá o título de monitores da escola, enfim, tudo que tem direito. Eu vivenciei quase tudo, só não vivenciei a formatura dos meus veteranos, né? Mas enfim,
O que acontece? Quando eu saí de lá, eu falei pro meu pai assim, pô, eu vou estudar para a AFA, para a Escola Naval e para a EFON. A IAR eu teria que fazer porque na época eu era bolsista de um curso e aí eu tinha que fazer o concurso da IAR para poder ajudar, né, nos resultados do curso e justificar a minha bolsa também, né? Também tinha isso. E aí eu tinha que aprender física e tinha que aprender inglês. Eu sabia matemática legal, né, na época, até porque eu tinha feito turma de MIITA antes de eu ir para a EPICAR. Eu fiz 5 meses de MIITA, 6 meses de MIITA em 2009, e aí prestei o concurso da EPICAR e entrei em 2010. Né? Então eu já sabia uma matemática legal, no nível até um pouco acima da EPICAR, e sabia português bem, porque eu me dediquei bastante estudando português. Inclusive lançamos um vídeo aqui no canal, tá bom? Que fala sobre as dores que eu tive, né? Que era português, aritmética e tal. Então se você não assistiu, assiste lá, porque eu falo lá quais foram os livros de português que eu usei e tal, como é que eu fiz para poder aprender português naquela época. E isso é muito útil, essa informação sobre os livros é muito útil até hoje, porque esses livros são bons para concursos até hoje, né? Principalmente esses 4 que eu falei, AFA, EFON, Escola Naval e IAR, tá? Mas enfim, eu saí de lá e aí eu precisava aprender física e inglês no nível de AFA, EFON, Escola Naval, entendeu? E assim, cara, era eu e eu. Não tinha ninguém para me ajudar na época, tá ligado? Eu não conhecia muitas pessoas, assim, né? Muitos professores e tal. Eu conhecia só aquela equipe ali e tal, que tinha trabalhado comigo no cursinho que eu era bolsista e tal, e só, entendeu? E no outro curso que eu tinha estudado, né, feito em MIITA, era, sim, uma equipe bem grande e tal, de pessoas muito famosas, mas eu não ia voltar para lá, até porque eu não tinha nem dinheiro para voltar para lá, entendeu? Então, assim, eu não tinha muita gente para me ajudar e eu tinha que aprender física e inglês, entendeu? Em inglês, graças a Deus, eu consegui aprender com o professor Sérgio Gama. Gama, abraço para você, você sabe que tá no meu coração, tá bom? Mas o meu maior desafio foi física, né? Assim, física sempre é um desafio grande mesmo, não é nem a parte de física 1, que é mecânica. Geralmente é a parte de física 3. Física 3 todo mundo corre, entendeu? Aluno e professor, normalmente. Por quê? Porque é um tipo de matéria que não é muito confortável, é uma matéria que a galera não vai muito com a cara, entendeu? Isso eu tô falando de professores, não que o professor não saiba física 3, mas assim, a maioria dos professores que eu conheço de física, eu pergunto assim, pô, que tipo de física que você gosta de dar aula? O cara fala, pô, eu gosto de todas as físicas, só não gosto da física 3, entendeu? E eu tinha uma deficiência muito grande com física 3, eu não tinha muita facilidade de aprender aquilo não, entendeu? E aí, teve um amigo meu, na época, o nome dele é Heitor Magnani, ele fazia cursinho comigo, moleque bom pra caramba, passou no IME, passou na AFA, na Escola Naval, o cara é um monstro. E ele falou pra mim, pra eu resolver esse livro aqui, que é o Tópicos de Física, volume 3, né? Pra prova da AFA, da Escola Naval, da EFON, né? Da IAR, assim, o Ramalho já daria conta, mas esse livro aqui consegue ajudar bastante nesses concursos. Pra Escola Naval, ele dá um bom embasamento, mas não chega a ser aprofundamento pra Escola Naval, não. Então, assim, eu tinha que aprender a matéria que estava nesse livro aqui. E, mano, eu não sabia absolutamente nada dessa matéria. Sabe como é que é? Então, assim, primeira coisa que eu atentei, que eu tive que fazer, eu tive que ter um bom embasamento teórico antes para começar a fazer esse livro. Não dá para um aluno que não sabe física ler o Tópicos de Física e sair fazendo, entendeu? Não dá. É um livro que você precisa ler ele, assistir uma boa aula ou ler um outro livro de teoria para você, talvez, engatinhar para depois começar a andar e correr. Tópicos de Física, ele é um livro para o aluno que já viu razoavelmente, né, a teoria, entendeu? E aí já está ali engatinhando e andando, já está no meio do processo, aí ele consegue absorver legal o Tópicos de Física. Mas de prima, assim, de primeira, ele não é muito fácil de ser entendido, não, tá? É um excelente livro, Mas eu recomendo para o cara que está muito cru mesmo, como eu era, você sempre lê um outro livro de teoria. E esse outro livro de teoria que eu usava era o Física Clássica. Física Clássica é uma coleção de livros de física que tem 5 volumes. E aí o último volume é o de eletricidade, é um que tinha capa preta e tal. Eu até usei a versão antiga, né, da década de 80 lá, um mais antigo. E li a teoria bastante ali, fazia os exercícios facinhos dali e depois vinha para esse livro. Então a primeira técnica que eu adotei para aprender disciplinas, assim, que eu tinha muita dificuldade e eu não conseguia aprender, era, primeiro, focar somente naquela disciplina. Eu só fazia isso. Tipo, eu acordava 6h40, 7 horas eu já estava estudando e ficava até as 22, 23 horas
estudando a mesma disciplina o dia inteiro. Hamilton, você estudava líquido essas horas todas? Não, não tem nem como, não é humanamente impossível fazer isso. Mas eu ficava bastante tempo mesmo preso só naquela disciplina, tá? E eu me dava um prazo limite para conseguir fazer isso. Então, tipo, esse livro aqui, digamos que eu tenha dado prazo para mim de 2 meses e meio. Tá, e como mais ou menos tu fazia para dar esses prazos? Cara, eu olhava assim e pensava num prazo razoável, que não fosse muito grande. Tipo, eu não vou ficar 4 meses estudando só isso aqui. Não. Eu pensava assim, tipo, 2 meses e meio. 2 meses, vamos pensar em 2 meses. Pô, você vai ter ali 60 dias. Cara, esse livro aqui, ele tem... Vamos ver aqui. Ele tem tópico 1, 2, 3, tópico 4 e alguns complementos. Se ele tem 4, significa que fica uma divisão aí de 60 dias por 4, não é? 15, certo? 15 dias não, pô. 15 tópicos, enfim. 15, é isso, beleza. Mas por que tá me dando uma coca no meio do vídeo? Hein? Loucura. Pra quem não sabe, eu sou viciado em Coca-Cola. Mas enfim, tu tem 4 aqui, mas dá pra você contar quantos tem aqui, ó. Tem 8 para cada um, entendeu? Ó, 8, 9, 17, com mais 5, 22, com mais 9, 31. Vamos botar 30, tá? Então eu tinha 30 coisas para ler em 60 dias. Significa que eu tenho que ler o quê? 2 por dia, né? Certo? Então, 2 por dia? Não. Não é 2 por dia. Errou! Tinha 30 coisas para aprender em 60 dias. Um a cada 2 dias. 1 a cada 2 dias. Pô, tô fazendo conta errado. Mas enfim, 1 a cada 2 dias. Então assim, eu fazia mais ou menos essa conta e falava assim, pô, se eu me der 2 meses eu consigo aprender 1 a cada 2 dias, estudar o mesmo tópico por 2 dias direto? Consigo, beleza. Então eu fazia esse planejamento e cumpria aquele planejamento. Cara, faça chuva ou faça sol, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia das mães, dia dos finados, dia do coelhinho da Páscoa, não interessa o que fosse, irmão. Eu me fazia cumprir aquele planejamento em 2 meses. Era aquilo, beleza? Só que tinha livro que eu não me dava 2 meses, tinha livro que eu me dava 1 mês só. Tinha livro que eu me dava, tipo, 15 dias, entendeu? Depende do porte do livro. Às vezes o livro é fininho, entendeu? Um livro pequeno, sabe? E fácil de você fazer. Então, esse prazo ele ia se ajustando. Nesse livro aqui, digamos que eu tivesse dado ali, sei lá, 2 meses. Antônio Machado, quanto tempo você daria? Antônio Machado eu me daria aí pelo menos 1 mês de geometria analítica, porque eu já falei aqui no canal também lá, indicando os livros, tá bom? E o link tá na descrição. O link tá na descrição, beleza? Então, assim, eu me dava um prazo, entendeu? Razoável, que não fosse nem muito longo, nem muito curto, tá bom? E que desse para humanamente eu conseguir ler, sei lá, 1 tópico por dia, ou 2 tópicos por dia, ou 1 tópico a cada 2 dias, mais ou menos isso. Sendo que o meu dia era acordar com disciplina e estudar das 7 às 22, 23 horas, entendeu? Só que, tipo, eu conseguia estudar de 7 às 23 horas? Não, entendeu? Tinha dia que não dava, eu ficava muito cansado, né? Tem dia que você enjoa da matéria, mas mesmo assim eu estudava essa matéria. Por quê? Quando eu ia dormir, eu estava pensando na Física 3. Quando eu acordava e ia comprar pão, eu estava pensando na Física 3. Quando o telefone tocava, eu estava pensando na Física 3. Qualquer coisa, eu estava pensando só na Física 3. A minha mente funciona dessa forma. A minha mente funciona se eu estiver ligado no mesmo assunto com muita intensidade por um período razoável. Entendeu? Significa dizer que para você aprender, o importante não foi você ter focado tanto tempo numa matéria. Antes disso, você precisou entender como a sua mente funcionava. Pois é, se conhecer. Cara, se conhecer é o primeiro passo. Então isso que eu tô falando pra você é pra galera que sabe que funciona dessa forma aí com você, entendeu? Agora, pra você que, pô, nossa, a parada não vai funcionar comigo, não se obrigue a fazer dessa forma, tá? Primeiro erro que a gente tem é achar que a gente consegue aprender exatamente igual ao outro. Não. A gente aprende do jeito que a gente tem que aprender, tudo bem? E como que a gente descobre como a gente aprende? Testando vários modelos de formas de aprendizado. Não é só copiar o que o 01 faz, não? Copiar o que o aluno 01? O 01 do cursinho? Não, o 01 do cursinho é o 01 do cursinho, eu não sou, entendeu? Então, mas enfim, eu fazia dessa forma, eu estudava fixamente um único tema. Por exemplo, quando eu aprendi inglês, eu aprendi através do método do professor Sérgio Gama, tá? Pra quem não conhece, vai lá na internet, no Instagram, procura lá o método dele, e você vai ver que é um cara que é fora da curva. Entendeu? E eu não tinha dinheiro para estudar com ele, eu tinha pouco dinheiro, eu paguei só 1 mês, entendeu? E me dei 1 mês para aprender tudo do método dele.
eu fiquei literalmente 30 dias estudando exatamente apenas inglês. E eu me dei um mês e eu em um mês fiz tudo. Entendeu? Em um mês. Só que foi assim, tipo, um mês intenso, sem estudar outra disciplina. Eu não estudava matemática, não estudava português, não estudava física, só estudei aquilo naquele período. E aí, pra minha surpresa, né, é claro que, pô, naquele um mês eu não estava preparado para fazer uma prova de inglês da iPhone, nem para fazer a prova da AFA, mas eu já estava muito bom, entendeu? Muito bom mesmo, tipo no nível dos melhores alunos que ele tinha no curso dele. E aí ele ficou, tipo, tão animado com a minha garra de estudar, que ele me deu uma bolsa no curso dele, entendeu? E aí eu pude estudar mais meses com ele e treinar com ele, né? Só que eu já não tinha separado aqueles dias, aqueles meses à frente para estudar apenas inglês. Eu estava estudando também outras disciplinas, porque eu tirei um mês só para estudar com muito foco em inglês, entendeu? Então assim, voltando à física, eu me dava, sei lá, 2 meses para resolver esse livro. E resolvia mesmo, tipo assim, eu fazia muito exercício disso, tá ligado? Até eu ficar muito bom. E como que eu fazia com relação à parte de teoria? Cara, física é teoria, física não é só exercício. Tem muita gente que comete o erro de achar que estudar física é só fazer continha, decorar fórmula, e não é assim que funciona, entendeu? Para você aprender física bem, você tem que ser muito bom de teoria. Então você tem que ler a teoria num livro, tipo Física Clássica, depois ler a mesma teoria no livro do Tópicos de Física, comparar as duas, olhar, sublinhar, tentar memorizar alguns padrões, beleza? Tentar aprender a demonstrar algumas fórmulas, as que forem mais interessantes, beleza? E eu fazia também, tipo, um cartãozinho que eu me obrigava, na frente e no verso desse cartãozinho, conseguir resumir a teoria toda somente na frente e no verso daquele cartãozinho, tudo bem? Fazer um resumo, né? É resumo, não é cópia não. Tem gente que acha que copiar o livro vai aprender, não é isso. Eu fazia um pequeno resumo naquele cartãozinho. E aí, quando eu pegava o ônibus para ir para o curso, eu ao invés de ir lendo o livro, eu ia lendo os meus resuminhos. Cartãozinho, frente e verso, aí o outro, capítulo 2, frente e verso, capítulo 3, frente e verso, capítulo 4. Então acabava que tipo um livro de 20 capítulos me dava 20 cartõezinhos, entendeu? E aí... Precisava passar? Hã? Quando precisava passar? Quando precisava passar? 2 cartõezinhos. Como assim? 2 cartõezinhos no capítulo. Ah, assim, era muito raro. Era muito raro eu ter que escrever 2 cartões para o mesmo capítulo, porque os capítulos do Tópicos de Física e do Física Clássica são bem pequenos, entendeu? Então eu conseguia resumir legal, entendeu? Assim, eu era muito chato com teoria. Quando eu não podia fazer conta, eu estava lendo teoria. Quando eu não podia fazer conta, eu estava lendo teoria. E quando eu podia fazer a conta, eu estava fazendo as contas, entendeu? Fazendo questão de exercício de conta, de fórmula, enfim, tudo mais. Então, assim, o que eu recomendo, em resumo, seja muito intenso na disciplina que você escolher para estudar, entendeu? Seja muito intenso. Se você consegue aprender do mesmo jeito que eu, de só estudar uma matéria por algum período, você tem que trabalhar com muita intensidade. Trabalhar com intensidade vai te dar resultado, entendeu? E fazer um volume de exercício muito grande mesmo. Outra coisa, dica de ouro que eu deixo aqui para o final desse vídeo. Tudo que você ensina para as pessoas, você aprende, reaprende e fixa, entendeu? Não seja aquele cara que aprende para si e não fala para o outro amiguinho, entendeu? Eu já tive muito colega de cursinho que ficava falando assim, eu não gosto de ensinar o outro não, eu não gosto de ensinar o amigo da sala não, porque ele é meu concorrente. Não pensa dessa forma. Se a vaga for sua, a vaga já é sua. Sabe qual é? Tem espaço para todo mundo. Então seja um cara solidário. Ajude um amiguinho que não está sabendo a matéria. Ajuda mesmo, explica para ele a teoria como se você fosse pago para fazer isso. Entendeu? As pessoas vão falar que você é solícito, que você é otário, que você está ajudando o candidato que vai concorrer com você, mas não liga para isso não. Porque esse tipo de atitude, ele é positivo para você e para o seu amiguinho. Seu amiguinho vai se sentir muito grato a você, as pessoas do ambiente vão ver que você é uma pessoa que quer ajudar as outras pessoas e você também vai estar se ajudando, porque tudo que você ensina, você memoriza mais rápido, entendeu? Você fala tantas vezes a mesma coisa para um monte de pessoas que você acaba aprendendo mais rápido. Então isso é uma dica de ouro. Aprendeu? Ensina. Aprendeu? Fala disso para as pessoas. Aprendeu? Fala com a sua avó sobre isso. Fala com a sua mãe sobre isso. Fala com seus amigos do cursinho sobre isso. Fala com seus professores sobre isso. Não deixa aquele conteúdo sair da sua mente porque você precisa pensar numa outra coisa, num jogo de videogame, na namorada, sei lá no que, entendeu? Tenta colocar em prática isso. Intensidade, né? Muita constância, volume de exercício muito grande, ser chato com teoria, tá? E ensinar as coisas que você aprendeu, beleza? Se você conseguir fazer isso com todas as disciplinas num tempo legal, você vai conseguir passar. E vai passar muito bem, porque isso aconteceu comigo. Eu saí
de um conhecimento zero que eu tinha de física, um conhecimento zero que eu tinha de inglês e tive excelentes notas, tá? Nos concursos que eu fiz na minha época. E eu não sou superdotado, ou nasci com um neurônio a mais ou outro a menos. Eu simplesmente tive uma vontade muito grande, uma vontade sólida, né, de aprender determinado conteúdo. E tive muita constância, tá? Tive uma frequência e constância muito grande, né, na forma que eu estudava. Beleza, amiguinho? Esse foi o vídeo de hoje. Oi? Autoconhecimento, frequência e constância. Isso aí, autoconhecimento, intensidade e constância. Tá bom? É isso aí, amiguinho. Aguardo você numa próxima oportunidade. Interage com a gente aí, deixa seu like. Se puder, fala com a gente aí, sugere aí outros temas pra gente abordar aqui no nosso canal, que eu vou ter o prazer de contar aqui um monte de história pra você, pra te levar rumo ao seu sucesso. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!